No programa de hoje falamos sobre direitos garantidos após a morte do indivíduo. Mas será que há algum caso em que seja permitido escolher ainda em vida sobre o momento de morrer? Acompanhe. O direito à vida é um dos pressupostos básicos da legislação brasileira. No entanto, como será que a lei se aplica ao direito à morte? Para falar sobre o assunto, eu converso com Ricardo Sacco. Muito obrigada. Ricardo, há casos em que o aborto pode ser feito? Sim, nós temos no Código Penal duas hipóteses. No artigo 128, que prevê que caso a gravidez cause risco à gestante, o aborto pode ser feito. Esse é chamado o aborto necessário. A segunda hipótese é a da gravidez decorrente de estupro, na qual a gestante pode requerer a prática do aborto. Esse seria o aborto chamado aborto humanitário. Sim. A terceira hipótese, que foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, que é casos de gravidez de fetos anencéfalos. Nesse caso, a gestante ela pode optar ou não por levar a cabo essa gravidez. Apesar de não estar expressa em lei, a eutanásia ela é proibida no Brasil? A eutanásia ela é uma prática proibida no Brasil e a sua prática ela pode configurar ou crime de instigação ao suicídio, caso uma pessoa instigue a outra a se matar, previsto no artigo 122 do Código Penal, e também caso a própria pessoa atente contra a vida do doente, poderia ser crime de homicídio privilegiado por relevante valor social ou moral. Nessa hipótese, a pena de homicídio ela pode ser reduzida de 1/6 a 1/3. Uma pessoa com uma doença em estado terminal, ela pode escolher a quais tratamentos se submeter? Sim, há uma resolução bastante recente do Conselho Federal de Medicina, resolução 1995, que prevê que é direito do paciente escolher, caso tenha uma doença incurável, quais seriam os tratamentos que ele aceitaria receber. No caso, isso não seria a eutanásia. No caso, a eutanásia vem do grego, que significa a morte tranquila. E esse caso seria ortotanásia, a morte no tempo certo. Ou seja, não haveria um prolongamento artificial da vida pela vontade do próprio paciente terminal, expressada em um momento anterior, quando ele ainda possui consciência. Esse seria o chamado testamento vital. Muito obrigada. Voltamos ao estúdio. Desembargador Rogério, sobre essa última fala do professor, em relação ao testamento vital, os familiares também podem solicitar que determinados tratamentos não sejam feitos? Não, essa manifestação tem que ser do próprio paciente. Ele pode, inclusive, diante dessa recente resolução do Conselho Federal de Medicina, fazer essa manifestação em vida, né? Mesmo antes dele ter adoecido, ele já deixa aquele documento registrado em cartório, dizendo que se vier a ser acometido por alguma enfermidade grave, ele de antemão já rejeita tal e tal procedimento, né? E, inclusive, ele pode deixar designada uma pessoa, não necessariamente parente, pode ser um amigo, às vezes ele não tem mais parente, um amigo íntimo, que será o seu representante, caso na ocasião do contraimento da doença ele esteja impedido de se manifestar, esse representante manifestará em seu lugar. Então, mas a manifestação tem que ser feita pelo próprio paciente. E no sentido oposto, a família pode impugnar essa manifestação, por exemplo, se ela for feita quando a pessoa já estiver doente, alegar, por exemplo, que ele estava emocionalmente abalado? Assim, como qualquer outro ato jurídico, não é? Como qualquer outra manifestação de vontade, o Código Civil prevê que os parentes possam requerer à Justiça a anulação desse ato de vontade por ter sido manifestado de maneira viciada.